Olá, boa noite. Mais 4 municípios tiveram o pedido de situação de emergência reconhecido pela Defesa Civil do Estado. E com isso, a cheia dos rios já afeta mais da metade das cidades do Amazonas. Esta manhã, o governo do estado autorizou um novo repasse de recursos que vão beneficiar 8 municípios. Agora passou para quase 250 mil o número de atingidos pela cheia dos rios no Amazonas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Na manhã de hoje, os prefeitos e representantes dos municípios de Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Maraã e Itacoatiara assinaram um novo repasse financeiro do governo estadual no valor de R$ 2.200.000 para ações de socorro, logística e serviços emergenciais. As prefeituras, elas têm muitas despesas domésticas, como por exemplo, eles têm que terceirizar trabalho. Onde não pode entrar barco, entra canoa, entra voadeira para distribuir material de comunidade. Onde não tem embarcação suficiente, ele tem que comprar o combustível e repassar os ribeirinhos para eles virem de lá, de onde eles vêm, para a sede ou da sede para lá para distribuir esse material. E outros trabalhos, como eles podem alugar embarcações, podem alugar carros, podem comprar telha, podem comprar outro tipo de utilidade pública ou terceirizar serviço, uma vez que as prefeituras, quando não têm serviço pesado, eles também podem terceirizar. Os 8 municípios fazem parte da lista dos que já tiveram a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Estadual. De acordo com o prefeito de Careiro da Várzea, 80% do território do município estão alagados, onde são afetados pelo menos 20 mil habitantes. Nossa situação hoje é uma situação muito crítica. Esse convênio que nós acabamos de assinar, ele na realidade já está comprometido com o que nós estamos devendo. Em Manacapuru, que também fica na região metropolitana de Manaus, 7 mil famílias são prejudicadas, segundo o prefeito. Já sinaliza uma cheia recorde no município, as águas já passam de 20 metros de altura e estamos sofrendo muito com as consequências dessa cheia. Hoje, mais 4 municípios, sendo eles Codajás, Caapiranga, Borba e Itacoatiara, tiveram os decretos de situação de emergência homologados pela Defesa Civil do Amazonas, totalizando 33 municípios na lista. E além dos transtornos para as populações ribeirinhas, a cheia dos rios também já começa a pesar no bolso de quem vive aqui na capital. É nesse momento que frutas e verduras têm os preços reajustados e os produtos regionais desaparecem de vez das feiras. No centro histórico de Manaus, o cenário começa a mudar. Ruas alagadas, pontes de madeiras, os caminhões com mercadorias já ficam mais distantes dos comércios, mas estes não são os únicos problemas. É dentro da feira que é possível sentir um impacto ainda maior. Verduras e frutas mais caras por conta da enchente. Se for comprar tudo que eu comprava antes, com 250, vai dar uns R$300. É um aumento significativo, hein? Bem significativo. O rio sobe e o preço também. No Amazonas, muitos produtos são importados, inclusive aqueles que compõem a cesta básica. Mas, vez ou outra, é possível vir à feira, encontrar alguns produtos regionais, dá até para aliviar o orçamento. Mas aí vem a enchente e a história muda. Os produtos regionais somem de vez das prateleiras. Tomate só se for o paulista. O regional há meses não tem na feira. E se a demanda pelo importado aumenta, o preço acompanha. Eu sou professora aposentada. Realmente é complicado você vir pelo menos 2 vezes aqui na semana. Já é uma despesa horrorosa. E eu sou sozinha. Eu não tenho filhos, eu imagino quem tem. Coentro, cebola em palha e a chicória só foi possível encontrar em 2 bancas por aqui. E o valor quase que dobrou em relação ao início do ano. Tá R$5 o casal. Mais o chicória? 7. O trio, 7 o trio. O cara roxo na feira é quase uma raridade. Mas mesmo assim tá caro. Tá caro. Tá R$5 o quilo. Quando passa a enchente, fica quanto? A enchente ele fica mais barato, com uns R$3, 2 quilos por 5. Andresa vem na feira quase todos os dias. Ela é dona de um hotel, precisa comprar frutas e verduras fresquinhas. Ela diz que tem a impressão de que um dia após o outro, o dinheiro fica mais curto e o preço dos produtos castiga o bolso. O outro a gente vê, o mamão já está R$4, costuma comprar até às vezes de R$2,50. A banana também, tem épocas que a gente compra de R$12 um cacho de banana, hoje já paguei 20. E assim vai.
E vai pesando no orçamento, né? E vamos saber como vai ficar a previsão do tempo nesta quarta-feira em alguns municípios no interior e também aqui na capital. Em Anamã, a previsão é de pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Já em Borba, o tempo fica fechado, com chance de pancadas de chuva no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em Manaus, a quarta-feira terá sol entre nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A Secretaria de Saúde do Estado informou por meio de nota que instalou nesta terça-feira uma comissão para apurar o acidente com uma grávida ocorrido ontem na maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus. A gestante caiu da mesa de cirurgia que cedeu no momento em que ela seria submetida a uma cesariana. Uma foto divulgada pelas redes sociais mostra a grávida já caída no chão, amparada pela equipe médica. Ainda segundo a Suzan, os equipamentos hospitalares passam por frequente manutenção e que a maca envolvida no acidente teria sido vistoriada na última sexta-feira. Agora a empresa responsável terá que fazer nova avaliação. A paciente envolvida permanece internada na unidade e passa bem. O recém-nascido está internado na UTI da maternidade, mas segundo a Suzan, o quadro de saúde da criança não tem relação com o ocorrido e sim com o desenvolvimento da gestação. Após 13 horas de julgamento, foram absolvidos na noite de ontem os 3 policiais militares acusados de envolvimento na morte de um ex-policial civil. Já o traficante Ezequiel Araújo Melo, enteado da vítima e que também era réu no processo, foi condenado a 23 anos. Os detalhes com Caio Fonseca. Rosimar, o julgamento terminou por volta de 10h30 da noite desta segunda-feira e o júri popular resolveu absolver os policiais militares Carlos Farias da Silva, Christian Zerbini Barros Ferreira e Luiz Azevedo da Silva, julgados ontem pela morte do ex-policial civil Santos Cludervard Lima, que ocorreu em um ramal da BR-174 no ano de 2004. Vale lembrar que eles apresentaram a defesa de que foram coagidos pelo coronel da PM, Felipe Assi, que ainda não foi julgado porque entrou com uma ação no Tribunal de Justiça. Eles então apresentaram essa defesa, o júri entendeu que realmente eles foram coagidos e agora o Ministério Público tem 5 dias para recorrer da decisão. Vale lembrar também que o enteado do policial civil que foi morto em 2004, o traficante Ezequiel Araújo Melo, que teria pagado aos policiais militares para matar o então ex-policial civil, pagou o valor de R$12 mil pela execução. Este já foi condenado a 23 anos de prisão. Caio Fonseca para o Band Cidade. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã 2 homens que eram procurados por homicídio na capital. Márcio André Paiva Rodrigues é acusado de envolvimento em pelo menos 8 mortes e Ramon Almeida, de 26 anos, em um homicídio ocorrido no ano passado. A dupla foi presa na última sexta-feira e, segundo a polícia, todos os assassinatos cometidos pelos suspeitos entre 2013 e este ano teriam relação com a disputa do tráfico de drogas nos bairros da Paz e Redenção, na zona oeste da cidade. Outros suspeitos também são investigados. Os 2 foram autuados por homicídio, porte ilegal de arma e adulteração de chassi e foram encaminhados à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. O Festival Folclórico de Parintins, que em 2015 completa 50 anos, será realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho. Mas apesar da proximidade da maior festa folclórica do estado, a procura por passagens e pacotes turísticos ainda é considerada pequena aqui na capital. Na escadaria da Manaus Moderna, no centro da capital, as bandeiras do azul e do vermelho já dão o clima do festival. Mas a procura por passagens para ver os bois garantido e caprichoso em Parintins ainda não agrada muito quem trabalha com o ramo.
De acordo com o presidente da Associação das Agências de Passagens de Transporte Aquaviário do Amazonas, o preço da passagem de ida para o Festival Folclórico de Parintins não sai por menos de R$100. Já o pacote tem custo médio de R$250. Esse ano nós temos novidade, né? Temos embarcações aí para 1.400 passageiros, né? Em 2014, ano da Copa do Mundo, cerca de 4.000 pessoas deixaram de ir para a ilha Tupinambarana na comparação com a edição do ano de 2013, quando foram cerca de 12.000 passageiros. Nas agências de turismo, a procura também ainda é pequena. Aqui, a passagem de ida por pessoa está custando R$ 398 mais taxas. Para a dona desse estabelecimento, a crise que o país atravessa deve prejudicar ainda mais os negócios. Esse ano, especialmente, está bem diferente, né? Porque todo mundo sabe da situação atual do país, mas a gente ainda tem muita esperança, como sempre, todos os anos as pessoas buscam mais Parintins, assim, mais próximo do festival realizar. Em 2015, o Festival Folclórico de Parintins, que ocorrerá de 26 a 28 de junho, completa 50 anos. No site de vendas oficial, os preços dos pacotes turísticos para os 3 dias de festa variam de R$600 a R$1.050. Ainda na visão da empresária, o preço caro do festival também tem deixado o evento menos atrativo nos últimos anos. A gente tem que analisar de uma forma geral, né, sobre os preços, né, que praticam em Parintins, que eu ainda considero assim bem elevados, porque um festival de Parintins ele não é só feito, né, de passagem aérea ou de preço de passagem de barco, mas ele é feito também de condições de acomodação, preços de ingresso, né, que você juntando tudo, às vezes sai até mais caro para uma viagem que seja para os Estados Unidos, para o Caribe, né? Mas existe aquela paixão crônica, né, que as pessoas têm, né, do festival. O início das obras de reforma do terminal da Cachoeirinha, o T2, que estava previsto para o dia 9 de junho, foi adiado para o dia 13. Segundo a SMTU, a mudança para um fim de semana foi para trazer menos transtornos para os passageiros devido ao menor movimento. As informações detalhadas sobre como as linhas serão distribuídas nos pontos de parada que durante a reforma ficarão concentrados nas ruas Itacoatiara e Carvalho Leal podem ser conferidas pela internet no site smtu.manaus.am.gov.br. A Arquidiocese de Manaus divulgou esta manhã a programação de mais uma importante festa da Igreja Católica, o Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira. A Praça do Congresso vai ser o palco da programação de Corpus Christi na próxima quinta-feira, dia 4. Então é importante que o fiel se dirija para a Praça do Congresso, porque a Santa Missa começa às 17 horas. E após a missa teremos um momento de caminhada pelas ruas Ramos Ferreira, Luiz Antoni, 10 de julho e Eduardo Ribeiro para a grande procissão. A procissão ali com o Santíssimo Sacramento. Este momento representa para a Igreja Católica a entrega que Jesus fez pela remissão dos pecados da humanidade e também pela vida da Igreja. O grande sacramento, sinal que Jesus nos deixou. Na última ceia, tomou o pão, tomou o sangue, disse: "Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Fazer isso em memória de mim, até a minha volta." É isso que a igreja faz, celebra a missa. A missa é a Eucaristia, é a lembrança do mistério pascal. A igreja ainda comemora nesta quinta-feira uma segunda data importante. Faz 40 anos que Manaus recebeu aqui o 9º Congresso Eucarístico. Que foi realizado aqui em nossa cidade de 16 a 20 de julho de 1975 com o tema Repartir o Pão. Então, para nós católicos, é uma alegria muito grande poder fazer o resgate histórico desse grande encontro que mexeu com a cidade de Manaus. Não esqueça, a programação na quinta-feira começa às 5 da tarde. Para muitos, será o momento de renovar a fé. Preocupados com os constantes ataques de piratas nos rios do Amazonas, representantes das empresas de navegação fluvial do estado se reuniram esta tarde para pedir o apoio das autoridades policiais no combate a esse tipo de crime.
Já foi a época que transitar pelos rios do Amazonas era sinônimo de tranquilidade. Hoje as embarcações se tornaram alvos comuns da ação dos piratas de água doce. No ano passado foram registrados mais de 70 ocorrências de roubos e furtos a embarcações. Somente nos 5 primeiros meses deste ano, 38 casos foram registrados. Esses dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram um alto crescimento dos ataques piratas nos mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis no estado. De acordo com as autoridades, a incidência aumenta porque boa parte das hidrovias no estado ainda não são regulamentadas. Essa hidrovia, ela praticamente ficou só no papel e prejudica a navegação, as embarcações, e também tem uma facilidade para os piratas quando um comboio ou uma embarcação para por motivo de que a navegação não está boa, aí ele tem que parar, que não é hidrografado o rio, aí pode causar um problema com relação até a desvio de algum tipo de carga das embarcações. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, Sindarma, durante os ataques piratas às embarcações, são roubados produtos como bens de informática, combustíveis e botijões de gás de cozinha. Geralmente, os ataques acontecem em lugares isolados, onde não é possível pedir socorro. O bandido está em todo lugar agora, ninguém mais tem um lugar específico para bandido. É em terra, é no rio, e no rio a gente fica mais à mercê, porque a fiscalização ela é um pouco menor do que bem menor do que a da em terra, né? A gente já sabe onde estão essas quadrilhas, aonde tem a maiores ocorrências de furto, e isso pode ser coibido com uma ação mais integrada de Secretaria de Segurança, de Secretaria de Fazenda, de Agência Nacional de Petróleo, no caso dos combustíveis. Todo mundo já precisa estar integrado para poder te vencer a criminalidade. A partir do relato de quem já foi vítima de pirataria, a polícia traça estratégias para combater o crime nos rios do Amazonas. Não só em relação a essa ação direta contra a criminalidade, mas também foi o que nós debatemos na reunião, fazer um trabalho preventivo. Hoje, a pessoa embarca num recreio e viaja para outro município, você não sabe quem está embarcado na embarcação, qual é a bagagem dela, o que ela leva. Então a nossa preocupação é identificar as bagagens, assim como acontece nas viagens aéreas. Durante as comemorações da Semana Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Manaus inaugurou agora à tarde um novo espaço que integra lazer e meio ambiente na zona norte da cidade. Um lugar onde havia apenas um campo de futebol, agora virou espaço de lazer para toda a comunidade. O Espaço Verde Campo Dourado foi construído em uma área de floresta que estava degradada há anos. O local inaugurado possui playground, academia ao ar livre, área para caminhada, quadra e campo de futebol. Dona Iraci, moradora do bairro, lembra como era o local. Era feio, entendeu? Muitas pessoas não vinham aqui para esse bairro aqui devido ao medo, né, de muitas coisas que tinha. E agora não, todo mundo está gostando e valorizou as casas. Até o início do ano que vem, a Prefeitura de Manaus deve entregar mais 6 espaços como este. Esse é um projeto pioneiro. Nós mapeamos, desde o ano passado, nós mapeamos várias áreas verdes dos conjuntos habitacionais e dos loteamentos. Identificamos essa área aqui onde nós poderíamos fazer um projeto piloto. E estabelecemos como metodologia, primeiro, a participação da comunidade. A comunidade tem que estar integrada ao projeto. A inauguração do novo espaço marca o início da Semana do Meio Ambiente, que vai ter programação espalhada por toda a cidade. Tá pra onde, mano? A relação íntima de amizade dos ribeirinhos com os botos vermelhos também é um dos atrativos turísticos mais procurados por quem conhece a Amazônia. Só que esse contato muito frequente com os turistas tem preocupado os pesquisadores. Mas na comunidade São Tomé, distante 45 minutos de barco aqui da capital, um novo projeto quer aliar pesquisa com os botos ao turismo responsável. O seu Davi é morador da comunidade São Tomé, localizada às margens do Rio Negro, a 45 minutos de lancha partindo de Manaus. Aqui a harmonia com a natureza é tanta que o melhor amigo dele não é um cachorro, e sim os botos vermelhos, também chamados de botos cor-de-rosa.
passemos um ano e meio mais ou menos para a gente conviver do jeito que a gente vive hoje com eles. Como é que começou? Você falou que ela ia... Começou, ela tratar o peixe na beira, ela começou a jogar. Aí com pouco ele vinha pegar, depois ele já veio pegar bem pertinho, né? E hoje ele está aqui interagindo com a gente, já bacana. A amizade com o bicho chamou a atenção de turistas e as visitas para registrar essa relação curiosa entre homem e animal se tornaram constantes. O boto já foi temido pelos ribeirinhos. Nos rios é acusado de virar canoas. Mais lendas de encantar belas moças das comunidades ribeirinhas. Mas de uns tempos para cá, ele começou a virar caça e entrou para a lista de animais em risco de extinção. O animal por si, né, já vem sofrendo na região vários impactos, desde da captura acidental nas redes de pesca e também a caça ao boto, né, ele não é utilizado como alimento na região, mas ele foi perseguido de uma maneira extremamente cruel para servir de isca na captura da piracatinga, que é um bagre necrófago que existe aqui na região. Foi aí que este grupo de pesquisadores começou então a estudar os hábitos desse mamífero que vive nos rios da região amazônica. E para conseguir contato com o animal, só mesmo com a ajuda de ribeirinhos como o seu Davi. A campanha em prol da conservação do boto vermelho ganhou força e um projeto dos pesquisadores, em parceria com a iniciativa privada, contemplou os moradores da comunidade de São Tomé com uma plataforma flutuante, usada para realizar estudos e tornar o turismo com os animais aqui na região mais responsável. Esse flutuante, a diferença é que ele tem, além das informações que o turista pode levar daqui, em bilíngue, inclusive, né, para turista estrangeiro, tem informações, tem placas didáticas que o turista vem aqui, ele pode ler a respeito do animal, então ele não vai sair daqui só vendo o animal, ele vai levar informações a respeito desse animal, informações a respeito das ameaças do boto, e ele tem acesso também a um material impresso que ele vai receber, e também vai ver um vídeo que vai ser passado antes dele fazer essa interação com o boto, né? Natural de Brasília, Luciana tinha medo do boto, mas depois de um tempinho na água, foi só sorrisos. Consegui entrar, no começo eles se aproximaram, a gente ficou um pouquinho com medo, mas a experiência foi única e recomendo para todos. Agora seu Davi olha para frente e espera tirar do imenso rio um pouco mais do que apenas o alimento do dia a dia, com a ajuda do amigo boto. A gente já melhorou, graças a Deus melhorou bastante, né? E a tendência é melhorar mais. Que graça. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse o site band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade. Basta mandar uma sugestão de reportagem com fotos e vídeos para o WhatsApp da redação. O número é o 992051478. E amanhã, quarta-feira, é dia de futebol aqui na Band. E por isso o Band Cidade será exibido uma hora mais cedo, 5:50 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.